Alô, alô! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Clube de Alemão. Eu sou a Luiz Fonseca, professora doutora, especialista no ensino de alemão para brasileiros, e tô aqui no Clube de Alemão para te falar um monte de coisa, para te contar um monte de coisa, para te ensinar muita coisa sobre a língua alemã e também sobre os países de língua alemã. E hoje a gente vai ter um super tema, a gente vai falar da questão política na Alemanha, a gente vai falar como é que funciona o sistema político da Alemanha. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa por aqui, tirar suas dúvidas. E se restarem algumas dúvidas, não tem problema, é só você colocar também nos comentários ao final do vídeo, combinado? Antes de mais nada, antes da gente começar, quero também já te convidar a curtir o vídeo, a seguir o canal se você ainda não o segue e ativar o sininho para você receber todas as nossas novidades. Eu tô sempre colocando vídeos novos aqui pra vocês, né? Sempre coisa quentinha saindo do forno pra vocês. Pra você receber isso, é muito importante que você ative o sininho, combinado? Então agora vamos falar sobre a situação política, ou melhor, sobre o sistema político na Alemanha. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente está falando de sistema político na Alemanha é algo que muito provavelmente você já sabe, o fato de que a Alemanha é um sistema democrático. O que significa ser uma democracia? Significa que o poder vem do povo. O povo tem o poder de votar, eleger os seus representantes e também decidir sobre questões políticas, né? E agora vamos a aspectos gerais que não são tão óbvios assim para todo mundo e que vão te fazer entender melhor esse sistema político da Alemanha. A Alemanha é uma república parlamentarista. O que isso significa? Significa que o poder executivo ele está na mão do primeiro-ministro e do seu gabinete. Numa república parlamentarista, o chefe de Estado, que é o que a gente chama de presidente, ele tem um papel mais cerimonial e um papel também simbólico, enquanto o primeiro-ministro é aquele que realmente exerce o poder executivo junto com o seu gabinete. Ou seja, na Alemanha, a figura mais importante politicamente não é o presidente, e sim o primeiro-ministro. Eu não sirvo para cantar, eu não sirvo para dançar, não sirvo para nada! Além disso, a estrutura do Estado alemão é baseada no federalismo, nas bases do federalismo. O que é isso? A gente vai ter, então, entes federativos que compõem a federação. Trocando alhos por bugalhos, a gente fala simplesmente que a gente tem os estados da Alemanha que compõem, então, a federação, que é o país Alemanha. Esses entes federativos, eles têm autonomia, ou seja, os estados alemães, eles têm autonomia para gerir seus assuntos internos, seja no que se refere à lei, seja no que se refere à administração. Claro, isso não pode ferir a lei da federação, não pode ferir leis fundamentais da federação que tem a ver com a Constituição Federal. Então, a Constituição da Alemanha, ela é a lei maior da Alemanha, mas os estados, eles têm autonomia dentro dessa Constituição para se autogerir. Isso aí é o federalismo. Para você entender isso, é só você entender como se fosse uma divisão de competências, né? O governo federal é responsável por aquilo que seja de competência federal, nacional. Já cada estado é responsável por aquilo que tem a ver simplesmente com aquele estado. Cada província é responsável por gerir a sua área da província e assim sucessivamente. Entendeu? Sim. Não esperava isso de você. E quantas unidades federativas a gente tem na Alemanha? 16. E essas 16 unidades federativas têm autonomia no que se refere às suas políticas internas. Uma outra coisa muito importante entender sobre o Estado alemão é que ele é um estado de bem-estar social e de direito. O que é ser um estado de bem-estar social e de direito? Vamos lá, vamos entender primeiro o que significa ser um estado de bem-estar social. Um estado de bem-estar social é um modelo de organização política que tem como objetivo garantir o bem-estar da população, a qualidade de vida da população. O estado, então, ele implementa políticas públicas com esse objetivo. Ou seja, o governo ele é responsável por dar à população serviços, né, por oferecer à população serviços para garantir esse bem-estar social e essa qualidade de vida. A gente está falando então de educação, segurança, saúde, tudo isso se torna então responsabilidade do governo. Isso é um estado de bem-estar social e isso é o que a Alemanha é. Além disso, a Alemanha é um estado de direito. O que significa ser um estado de direito? Um estado de direito significa que o poder político ele é subordinado à lei e subordinado também aos direitos do cidadão. Em um Estado de Direito, as instituições políticas e judiciais elas têm que ser imparciais entre si. E o Estado, o governo,
é responsável por garantir os direitos, sejam individuais, sejam coletivos, e o cumprimento da lei de forma geral. E a lei fundamental é a própria Constituição, né, que é a lei maior desse estado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as autoridades no âmbito federal. Vamos lá, você vai entender que autoridades são essas no âmbito federal, ou seja, no âmbito nacional. Nós temos 5 órgãos políticos permanentes. Quando a gente fala de poder legislativo, a gente vai falar primeiro do Bundestag, que é o parlamento alemão, que seria algo como a Câmara dos Deputados da Alemanha, se a gente fosse comparar com o Brasil. E temos também o Bundesrat, que a gente poderia comparar ali com o Senado brasileiro. Então, Bundestag e Bundesrat. E o Poder Executivo? No Poder Executivo a gente tem o chefe de Estado, que é o presidente, mas a gente já sabe, porque a gente já falou, que ele tem um papel muito mais cerimonial e muito mais simbólico. E a gente também tem o chefe de governo. Nesse caso, quando a gente fala de chefe de governo, a gente está falando do chanceler, né? Que seria tipo o primeiro-ministro. O presidente atual da Alemanha é o Frank-Walter Steinmeier e o chanceler da Alemanha atual é o Olaf Scholz. Já o Poder Judiciário ele é formado por órgãos políticos permanentes e interinos. O mais importante deles, o órgão político permanente, é o Tribunal Constitucional Alemão, que a gente chama de Bundesverfassungsgericht. Os órgãos interinos também são muito importantes, talvez o mais importante deles seja a Assembleia Federal. Por que ela é tão importante? Ela é formada a cada 5 anos por parlamentares federais e também por deputados estaduais, e é ela quem decide quem vai ser o presidente da República. Ou seja, os alemães eles não votam diretamente para o presidente da República, eles votam nesses representantes que, em um certo momento, de 5 em 5 anos, são aqueles que se juntam nessa assembleia para decidir quem será o presidente. Nessa assembleia participam a mesma quantidade de deputados estaduais e de representantes federais de todos os estados da Alemanha. Vale falar também da comissão mista, que é formada, em caso de emergência, por membros do Bundestag e do Bundesrat. E ela se coloca junto ali, ela se junta no caso, por exemplo, de emergência por causa de guerra. E por último, pra gente finalizar esse vídeo aqui, que acho que você já entendeu bem como é que funciona a questão política da Alemanha, vamos falar um pouquinho dos estados, né? Quais são os entes, né? Quais são as autoridades mais importantes no âmbito do Estado alemão. O Estado, quando eu digo assim, os entes federativos, né? Os estados que compõem a federação. A gente vai ter a Assembleia Constituinte do Estado, que a gente vai chamar de Landtag. Ela é o poder legislativo, é a assembleia ali dos deputados estaduais. Além disso, a gente vai ter o poder executivo, né, exercido pelo governador, e o poder judicial, exercido pelo Tribunal Constitucional e Estadual. Agora você teve uma ideia bem geral aí de como é que funciona a estrutura política da Alemanha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de dar aquele like que a gente gosta bastante. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!